Para uma melhor experiência, use fones de ouvido. Do Ibcast. Primeiramente, sejam muito bem-vindos ao quê? Eu vou falar o que é o do Ibcast, eu vou usar esse nome, acabou, é esse. Fechou, é muito original, com toda certeza, mas vamos lá. Estou aqui com meu amigo Léo. Opa, tudo bem, galera? E nós estamos aqui para falar sobre o que, meus queridos? É o primeiro podcast, gravação ao vivo, que não é o ao vivo, é o nosso ao vivo, mas para vocês não vão ser ao vivo. Por quê? Porque nós vamos falar de jogos que marcaram a nossa vida, coisas maravilhosas que aconteceram no mundo dos games pra nós. Então vamos lá, sem enrolação, né? Vamos lá, Léo. É o seguinte, qual é o jogo que te marcou de uma maneira que você fala, pensei e chorei? Cara, ó, eu vou ser bem sincero, não tem exatamente um jogo em específico. Certo. E sim uma franquia. Uma franquia que, cara, infelizmente não pude jogar todos, mas... Mano, Ratchet & Clank foi uma franquia que realmente me marcou. Eu gosto muito. Não tive a oportunidade de jogar os dos PlayStation 3, né? Uma porque eu não tenho um PlayStation 3. Mas se eu tivesse a opção, com certeza eu jogaria, sem sombra de dúvidas. Mas entre todos eles, de todos que eu joguei, desde o 1 até o Deadlocked tá, tipo, mano, já tá no meu DNA. Sim, Foram muitas e muitas horas de gameplay que nós tivemos, e muitas madrugadas, e terminando o jogo 5, 6, 8 vezes seguidas na mesma noite. Desafios, eram muitas coisas boas. E assim, eu acho engraçado que, como você falou, o Ratchet, ele é um jogo que é um jogo de plataforma, né? Uma aventura que parecia ser bobinho, mas ele é difícil pra cacete. Ele é bem complicadinho, o Deadlocked não tanto, ele é mais desafiador em relação ao que? A precisão de tiro, as habilidades que você deve ter para passar alguns desafios em relação à plataforma, esse tipo de coisa, mas ele ainda é suave. Agora tem uns Ratchet, meu Deus do céu, que inferno para passar algumas partes, lembrando bastante Crash. Mas sim, é real, a gente jogou por muitas e muitas horas, foram dias jogados, a gente era pivete ainda. E eu acho bem bacana, realmente marcou muito, tanto você quanto a mim, realmente. Agora, pra mim, como você falou, eu não tenho um em mente, eu tenho vários em mente. É uma coisa que vem no meu coraçãozinho aqui, que eu olho e falo, meu Deus, só de lembrar eu choro. E o primeiro, vamos lá, começar por Resident Evil 3. Ele, sem dúvida, é o que me marcou de todas as formas possíveis. E por quê? Porque foi o primeiro survival horror que eu joguei na vida. Eu não tinha um PlayStation 1. Meu tio que tinha, e eu e meu irmão ia pra lá, só que eu não sabia jogar, mas meu irmão não era tão experiente, mas ele jogava, e eu acompanhava ele. Então, eu marquei, aquelas cenas do Nemesis aparecendo, correndo atrás de você loucamente, não só a cena da janela, dele quebrando a delegacia, mas outras cenas, isso me marcou muito, porque eu era muito pivete, me assustava fácil. Qualquer barulhinho a mais ali, eu tinha aquela tensão, eu era preso aquele jogo. E eu fui envelhecendo, eu fui jogando 1, 2, 3, quando eu fui ver eu já tinha zerado várias e várias vezes. Tanto que eu tô muito esperando o remake do Resident Evil 3. Mas, sem dúvida, ele me marcou bastante, eu acho que valeu muito a pena ter jogado ele. Eu comecei por ele, não comecei pelo 1 nem no 2. Então, foi ali que eu conheci a saga, né, do Resident Evil. E é isso, me marcou bastante. Agora, um outro jogo, uma outra categoria que você sente que foi marcado por ela. Cara, um que até foi um jogo que eu comprei totalmente no aleatório, né? Eu cheguei ali, vou comprar uns jogos aqui, aí eu vi ele, olhei assim, capa bonita e tal. Eu sei, né, aquela velha história, não se julga um livro pela capa. Por mais que às vezes pode ser uma capa bonita, o jogo ser uma bosta, e uma capa feia e ser um jogo espetacular. Exatamente. Que foi o Artonélico. Uhum. Meu Deus do céu. É um jogo simples de RPG, né? Um RPG de turno. Certo. Só que a história que ele apresenta é uma história muito complexa. Uhum. Entendeu? Tipo, eu não vou entrar muito em detalhes, porque, como eu falei, é complexo. Eu teria que, tipo, ir bem fundo pra poder explicar. Mas é um jogo que eu joguei durante horas e horas e horas. Eu sei que eu mais ou menos acho que eu acumulei umas 80 horas de gameplay pra fechar ele da hora. Isso porque ainda não foi 100%. Não foi ainda. Tinha coisa pra ser feita, porém
como é um jogo onde que certas ações que você toma pode alterar a sua gameplay, porque eu sei que uma das coisas que você tem a fazer, né, para deixar as suas, como eu posso explicar, acompanhantes, que elas não entram em combate direto, você tem que entrar na mente delas para fortificar os poderes delas, para elas poderem, vamos dizer assim, te dar um auxílio maior nas batalhas, entendeu? E para isso você tem que tipo, ir em acampamento, trocar ideia com elas e se aproximando cada vez mais para você ter acesso a níveis mais profundos da mente dela. Que, querendo ou não, não é uma coisa fácil, não é simples, é bem complicadinho para você conseguir fazer isso. Infelizmente, também, tem outros dois artonélicos que eu queria muito poder jogar, que é o Melody of Metafálica e o 3, que o 2, né, é para PlayStation 2 e o 3 para PlayStation 3. Não consegui encontrar em local nenhum, né, mas se eu pudesse, eu iria sem pensar duas vezes, que inclusive é um jogo que até hoje, se eu pudesse jogar, eu jogaria sem pudor algum. E eu ficaria travado durante dias, provavelmente jogando ele. Certo. Bom, vamos, já que você tocou no assunto RPG, eu tenho vários em mente, até porque você sabe muito bem que na minha infância eu vivi jogando jogos de RPG, inúmeros, mas eu tenho um em específico que me marcou, assim, não porque, nossa, tem muitas novidades, não, mas é um jogo que me prendeu bastante, e isso porque quando eu joguei eu não sabia muito de inglês, então a história pra mim foi muito vaga, eu acabei me prendendo mais na gameplay, apesar de ser um jogo bem demorado, que é o Persona 3. Ele é nossa, é um jogo, tipo, incrível. O que me deixava nervoso é o quê? Você tem aquela história e a história não é rápida de se passar. É muito texto, é muita coisa, você tem que ir pra aula. Só que isso aí, às vezes, até pulava porque eu não entendia muito. Então, pra mim, era vago. Mas quando eu chegava na gameplay, nas batalhas, meu amigo... Eu parecia um idiota no quarto. Toda vez eu metia fazia um dedinho de revólver pra fingir que vai o som. Toda vez que ele fazia, eu repetia a cena. Porque era incrível. Chegava meia-noite, a hora negra, e plá, você entrava lá. Mano, os monstros, o método de batalha. Incrível. Eu fiquei muito triste no final, eu não vou mentir. Escorreu uma lágrima, talvez duas. Apareceu um ninja assim, cortou uma cebola assim rapidinho, escorreu uma lágrima honesta. Só que a partir da hora que eu joguei Persona 3, eu lembro que quando eu cheguei no final, eu pensei, eu vou jogar de novo. E eu vou tentar entender a história. Mesmo não ter conseguido acompanhar do jeito que eu queria, ter, nossa, ficado firme. Porque, como eu disse, eu não sabia inglês o suficiente, então me perdia muito na história, mas eu conseguia acompanhar de várias e várias maneiras. Então... Mas enfim, Persona 3 pra mim foi um jogo que revolucionou muita coisa. Eu tava muito ansioso de jogar o Persona 4, até hoje eu não joguei, mas... E o Persona 5, principalmente. Mas assim, é que não é a mesma coisa. Não é aquela coisa do 3, não tem a mesma beleza, eu não consigo enxergar. E olha que eu já vi gameplays e tudo mais, só que eu não enxergo. E eu fui jogar o Persona 3 portátil, ele é muito mais simples, ele é bem vasto. Então assim, tem aquela história imensa, várias caixas de texto, só que ele não tem aquela coisa, aquela fluidez que o do PlayStation 2 tinha. Então, no caso, eu joguei o Persona 4, eu terminei ele, né? E tem aquela velha história. Ações têm suas consequências no Persona 4. Entendeu? No 3 eu não tive muito contato, só joguei até certo ponto. Que um diferencial que eu já gostei bastante no Persona 4 em relação ao 3, que você consegue controlar todos os personagens diferente do 3, que você só controlava o principal. Entendeu? Então você já conseguia criar uma tática de ataque ou defesa mais efetiva. E a história também é maravilhosa. Porque a premissa do Persona 4 é o quê? Você aceitar o seu verdadeiro eu. Porque se você entrasse em negação àquilo que você realmente te trazia consequências seríssimas. E qual eram essas consequências seríssimas? Você morria. Simplesmente uma criatura de um mundo alternativo, que era tipo um mundo da televisão, chegava um dia, ele te raptava. Você tinha um tempo.
pra você, tipo, salvar a pessoa lá, ou até um amigo seu que foi raptado. E se ele entrasse em negação, o seu eu verdadeiro, que era personificado naquele mundo, te matava. Simples. Lobby. Então, aí aconteceu muita coisa no jogo também. Os summons que tem lá são muito bons. Entendeu? E, cara, é um jogo fenomenal. Sim. O 5 é um que, velho, eu não vi muita coisa, porque geralmente quando eu tenho um hype no jogo, eu evito ver. Pra eu ficar com aquele gostinho, tipo, segredo, novidade, tipo, meu Deus do céu. Sim, é o que eu faço também. Porque agora, tipo, se é um jogo que eu não sou tão hypado, aí eu vejo mesmo. Bom, agora vamos pra parte de aventura. Um jogo que é aventura, mas depende, se você pode escolher entre se é ação, se é uma coisa mais medieval, tanto faz, tá? É uma opção sua. Porque Ratchet, ele é ação, só que ele também tem aventura, plataforma. Agora, e outro? Você tem um outro? Porque no meu caso, pra mim, é The Legend of Zelda, Ocarina of Time. Esse, sem dúvida, é aquele que, tipo, foi o primeiro Zelda que eu zerei na vida. E olha que eu já tinha jogado o Link of the Past. Então somos dois, porque porque também o primeiro The Legend of Zelda que eu terminei. Eu joguei ele, mano, e eu fiquei tipo... Primeiro que aquela coisa de 3D era muito novo. Era uma coisa totalmente... E ainda no Zelda, eu fiquei... Uau! E aí eu fui jogando, aí naquela coisa de o Link envelhecer, você jogar com o Link criança, aquele mundo que parecia ser muito vasto e imenso, pra época era, mas eu achava incrível, ainda quando você trocava de roupa, mano, era... Cara, ficou tudo muito perfeito, era tudo muito bonito, e tudo bem que os desafios são completamente difíceis. Maldito Templo d'Água. Maldito. Templos da Água. Não fecho com Templo d'Água. Não, eu nunca gostei de tela de água. Nunca. Independente se é do King Kong, se é Super Mario. Dane-se, eu não gosto. Por que eu não gosto? Porque, mano, é sempre uma coisa difícil. Primeiro que Mario, por exemplo, você fica boiando. Você tem que ficar... Beleza. Do Kong, mesma coisa. Nada. Beleza. Zelda. Chora, meu meninão. Chora, filho, chora, porque o negócio é treta, é difícil. E eu fiquei muito tempo ali. O Mario 64 nas telas d'água. Pelo amor de Deus, eu não consigo, eu não gosto, não rola pra mim tela de água. Não gosto. Não dá, não tem essa. Não tem um jogo até hoje que eu joguei que eu falei, nossa, essas telas de água são incríveis. Não tem, nenhum. Mas The Legend of Zelda pra mim, o Ocarina of Time, foi o jogo que me marcou da era do Nintendo 64 e tudo mais, marcou muito a minha vida. Sim, me marcou muito também, porque, né, como foi dito anteriormente, foi o primeiro The Legend of Zelda que eu terminei, tipo, o que eu realmente tive um contato. E você lembra, na época que, mano, eu ficava enfiado lá no meu quartinho durante horas e horas e horas, jogando aquilo ali, mano, eu não desligava meu 64, só tava aquela porcaria queimar, de tanto tempo que eu ficava jogando. Mas, puxando já mais pros jogos da atualidade, já não é um jogo em específico, é uma franquia, que é o nosso santo Uncharted. Meu fucking Jesus! Que jogo! O primeiro é muito bom, o segundo, meu Deus do céu, o terceiro, Mamma Mia, o quarto, suor masculino escorrendo pelos meus olhos. O Uncharted, ele não só pega aquela coisa de aventura frenética, ele também parece que você tá vendo um filme jogável. Porque desde o primeiro, ele já tinha uma qualidade gráfica incrível, a história dele era incrível, e a jogabilidade dele também era muito boa, sempre foi. Mas o 4, sem dúvida, pra mim é um sucesso. Você sabe que quando eu joguei a primeira vez, você tinha comprado o seu videogame, eu não tinha o meu ainda, aí você tinha comprado um Uncharted já de início. Quando eu joguei aquela coisa... Eu não parei, você lembra? Sim, eu lembro. Eu joguei muito e eu fiquei tipo, caraca. Tanto que nesses dias eu tava pensando nele. Eu falei, mano, um dia eu vou pegar ainda pra rejogar ele. Pra jogar com calma. Porque aquele tempo lá eu joguei mais rapidinho, sem explorar muita coisa, porque o console não era meu e tudo mais. Só que, meu, Uncharted realmente é um sucesso. A exclusividade da Sony é top. Eu acho incrível, não tem outra. Mas, agora sim. Vamos lá, jogos de luta, tem algum que te marcou? Cara, jogo de luta já é meio complicado porque nunca foi, tipo,
tipo um estilo de jogo muito hypado por mim, Uhum. né? Eu gosto do Street Fighter, gosto de um Tekken Go Fighter, o Tekken, né? O Tekken, vamos dizer assim, que foi um que mais marcou a nossa infância, né? Porque ali na época do Play 1, o Tekken 3 e toma, né? Agora, tipo, eu não tenho nenhuma preferência em específico. Olha, pra mim, assim, jogos de luta nunca foi meu forte. Também eu nunca fui. Assim, eu gosto de jogar um Mortal Kombat, eu gosto de jogar um. Eu nunca fui muito fã de Tekken Go Fighter. Apesar de todo mundo gostar, eu sou uma pessoa que, tipo, é muito ruim nisso. Isso nunca me mostrou. Eu tive interesse em desenvolver habilidade lá. Então eu sempre passei muito longe, a não ser quando eu tava nos arcade ali da vida, superando. Mas eu nunca fui muito fã de jogo de luta. Só um e específico, assim, que é a saga, não é, como disse, não é um jogo, são vários, que é Dragon Ball. Pra mim, Dragon Ball é um dos melhores jogos de lutas pra mim. Ah, mas tem melhores, beleza, ok, show. Mas pra mim, eu gosto muito. Budokai Tenkaichi 3. Budokai Tenkaichi 3. Esse sim foi Até um que a mesmo gente o jogou Final muito. Bolt, que é do Play 1, que é duro pra cacete. Eu sou muito apaixonado por ele, porque eu joguei quando eu era criança. E era um jogo do Dragon Ball que eu ficava, meu Deus, jogo do Goku Super Saiyajin 4, eu ficava, mano do céu, que coisa incrível. Era lindo, pra mim era maravilhoso. E foi passando os jogos do Dragon Ball, sei que tem muito jogo do Dragon Ball que é ruim, é repetitivo, tipo já esqueci o nome dele, os últimos que saíram. O Xenoverse 1. Ele é bem repetitivo, mas não é ruim. É tudo bem que é aquela coisa, né? Pra você ganhar a batalha é só ficar usando magia. E isso pra mim já quebrou um pouco daquela coisa de fazer muita sequência, pá. Mas o Xenoverse 2 já deu uma melhorada incrível, mas o Fighter Z, meu Deus, mas que obra é aquela de Dragon Ball? Porque, meu, tem tudo. Ele é dinâmico. A jogabilidade dele é incrível, cara. Você sente tudo, você vai pra cima, você faz os comandos e funciona perfeitamente. Você arregaça num combo que... Mano, você tem vontade de fazer combo. Você não tem vontade de ficar só soltando magia pra apelar. Não, você tem vontade de ir pra cima e socar, fazer altos combos, tipo Mortal Kombat. Então eu acho muito bom. Mas também eu gosto do Injustice. Eu acho o Injustice um jogo bem bacana pra jogos de luta. Como eu disse, Mortal, apesar de eu não ser tão fã da franquia, eu gosto de alguns jogos. Eu joguei o 10, eu joguei o 9... Quero jogar o 11 sim, mas não é aquela coisa que eu só quero. Ó, um jogo que, né, falando da categoria luta que agora me veio à mente, que é um jogo que eu gosto, né, não só pela coisa nostálgica, e sim por um jogo da época ser muito bom, era o Killer. Killer Instinct, mano, que fucking jogo. Era muito bom, muito fluido pra um jogo de, se eu não me engano, 96, entendeu? Por um console que, mano, o Super Nintendo não era tudo aquilo, né? Era um videogame bom, mas, vamos dizer assim, na geração, sim, conseguia rodar, vamos dizer assim, aquela maravilha de gráficos. Era um jogo que fluía perfeitamente. Sim, os combos eram maravilhosos. E, meu, você pegar aqueles combos, fazer os ultra lá de 36 hits no maluco, ou se não você meter o Snow Mercy ali, que até então eu só sabia jogar de Spinal, porque... Spinal é uma apelação infernal, meu Deus do céu. Ele, o Thunder... O Thunder também, ele não é ruim não, ele é legal. Não, o que eu gostava muito de ver, até meu primo jogando, era de Saberwolf. Mano, ele grudava os malucos que, meu Deus do céu, dava dó. Ou senão quando ele pegava a Orchid também. A Orchid eu lembro dele. Aquela ali, Jesus do céu. Ele pegava no controle e você, mano, era mais fácil largar. Inclusive, quando a gente for fazer um próximo podcast e ele estiver presente, a gente vai convidá-lo para participar e falar um pouco também do que ele acha dessas maravilhas desses jogos. Sim, seria muito bom. E vamos falar outro tipo de categoria. Eu acho assim, a gente pode falar de corrida. Exatamente isso que eu ia falar agora. Corrida. Um que te marcou. Um que me marcou... Eu posso falar dois. Dois. Eu quero dois jogos que me marcaram, porque, tipo, tá na minha cabeça. E... que jogo delicioso. O primeiro, com toda certeza, é Midnight Club 3. O Double Edition. Pra mim... Mas que jogo incrível é aquele. Só a trilha sonora já me arrepia. Nossa, me arrepia todo já. Só no comecinho. Maravilhoso. E eu joguei muito. Eu tinha ele no Play 2. E, nossa, eu jogava demais. E eu gostava muito, apesar de eu não entender tanto de carro, porque eu nunca fui fã assim de carro. Nossa, o Corsa, eu gostava muito dos carros que tinham lá.
E outro que eu até choro. Burnout. Só essa palavra, burnout. Que coisa gostosa. Era você arrebentar o carro em outro carro na traseira do carro e era muito bom, cara. Cara, ó, de jogo de corrida, vamos lá de novo puxando o momento nostalgia. Um que, cara, não importa quando, onde, com quem, dá vontade de jogar, é um Top Gear. Top Gear. Nossa, Top Gear, aquela musiquinha da primeira fase, cara, já até arrepia os cabelinhos da alma. Apesar de eu nunca ter sido bom em Top Gear, eu admito, eu sempre fui um... Nossa ó, em Top Gear, eu, quando, né, descobri o que era Top Gear, obviamente, eu era um pequeno plebeu, então eu não sabia jogar jogo de corrida. Eu tinha fita, mas eu jogava uma corrida e eu me frustrava, e eu largava de mão, porque eu era muito pequeno e ficava lá, pra puta que pariu. Então, eu joguei bastante, né, hoje em dia, eu me garanto, admito, já tô fazendo um pro player. Foi agora, muitas aspas aí. As sagas pro players. Bom, outro também que, cara, eu gosto muito é, tipo, tá ali correlacionado, que é o Need for Speed Most Wanted e o Carbon. Esses dois, mano, joguei muito. Eu só não joguei assim, eu falo assim, ele está em primeiro lugar pra mim de Need for Speed, porque eu ainda vejo, eu fecho os olhos, penso em Need for Speed, só vem Underground 2 na minha cabeça. O Underground 2, ele, nossa, eu tinha no PC, cara, meu PC não aguentava bosta nenhuma, mas aguentava ele. E, nossa, só aquela música do Riders on the Storm, com o Snoop Dogg, meu Deus, eu escuto até hoje, você sabe. Sim. Aquele lá me marca muito, meu, que coisa gostosa, que música incrível. Sim, mano, aquele Need for Speed realmente me marcou, mas não foi um que eu tive muito contato, né? Porque, tipo, ia na casa dos meus amigos, jogava ali meia horinha, certo. E já era. Agora, o Most Wanted joguei muito no Play 2, inclusive, tipo, é um jogo que acabou me frustrando por certo ponto, porque eu nunca consegui vencer o Razor, que eu fiquei muito puto, nunca terminei. Agora, o Carbon, meu Deus do céu, aquele eu joguei no PC, tipo, mano, qualidade gráfica no máximo ali, tipo, meus olhos chegavam a brilhar toda vez que eu via aquilo. Que tipo, eu tinha no Play 2, aí eu ia lá no PC do meu primo, passava o dia inteiro jogando, mano, eu fazia aquela leve comparação, não que eu ligue muito pra esse quesito gráfico. Certo. Mas era um manjar para os olhos, você ver reflexo no chão da água, tal, aquilo, pra um jogo que, se eu não me engano, aqui, acho que de 2005, 2006, entendeu? Essa faixa. E era muito bom. A trilha sonora boa, a jogabilidade é uma delícia. Tinha nada mais gostoso que você pegar ali o seu parceirinho da trip e falar, intercepta o maluco ali, você vê carrinho rodando, opa! Opa! É o famoso beleza, meu irmão! Beleza, meu irmão! Aí só vai. Bom, agora vamos analisar outro pontinho interessante aqui. Jogos de terror. Que eu sei que é o seu ponto-chave. Pra quem não me conhece, não sabe, mas eu sou um amante fanático por jogos de terror, survival horror, pode ser tanto survival horror quanto qualquer terrorzinho genérico eu tô jogando, porque é aquela história, né? Quem gosta de tomar susto não fica evitando, vai que vai. Mas vamos lá, um jogo que me marcou de terror. Acho que não tem outro assim que marcou mais que Silent Hill. Silent Hill é o que marcou realmente qualquer um. Principalmente pelo fato da história ser muito pesada mesmo. Quando envolve criança, envolve demônios, rituais, essas coisas, você fica apreensivo. Quando você joga sem entender a história, não vai dar tanto aquela coisa, porque é terror psicológico, então você precisa entender. E quando você resolve entender, consegue entender, meu amigo, você começa a tomar uns cagados, porque você não fica com medo do que vai, nossa, o bicho vai aparecer. Não, você fica com medo do que vai saber a seguir na história. E sem falar que os puzzles são ridiculamente difíceis. Todo mundo é frustrado por aquela porcaria daquele puzzle do piano. Que... Eu não vou mentir, a primeira vez que eu zerei, eu olhei no detonado. Não só o puzzle do piano, como o puzzle dos livros de Shakespeare no Silent Hill 3. Silent Hill 3, sim. Que aquele puzzle, até hoje, é considerado um dos mais difíceis do mundo. Ele é ridículo. Silent Hill, assim, é que eu vejo da seguinte maneira. Eu gosto do 1, do 2 e do 3. O restante, pra mim, é balela. Essa é real. Não que eu não goste deles, eu joguei todos eles, tirando o Book of Memories.
E assim, eles são bons, são legais, são ok, mas nenhum chega perto do 1 e do 2 principalmente. O 3 ainda tô relevando, porque eu acho que é legalzinho, porque faz parte da história lá, puxa a cronologia com um, bem bacana. Mas, meu Deus do céu, cada puzzle é pra você parar pra analisar, é você pensar. Se você não sabe inglês, você vai recorrer a um detonado, você não vai conseguir resolver sozinho. Duvido uma pessoa fazer o puzzle do Shakespeare sem saber inglês e na cara, assim. Duvido. É impossível. E se você conseguiu, parabéns, filho. Mano, toma o livro dos recordes, que não dá. Não dá. É um puzzle extremamente complicado. E até mais pra quem sabe inglês. Imagina pra quem não sabe. Não, e detalhe, né, quando você joga na última dificuldade, o negócio fica absurdamente, mano, insano, aquele puzzle. E tipo, fica... Puta que pariu! O que eu faço? O quê? Vai o quê? Dedo no cu e gritaria? Porque é o que vai acontecer. Pasmem vocês ou não. Silent Hill, querendo ou não, é um jogo que envolve muito do pensamento. Você tem que pensar. Se você quer jogar rushando pela primeira vez, esquece. Esquece, porque ou você vai perder a experiência completa, você pode até finalizar, mas você vai perder a experiência, ou você vai empacar. Essa é real. Eu joguei muitas vezes e detalhe, eu fui jogando, rejogando, mas eu não tinha terminado nenhuma vez. E quando terminei a primeira vez, eu fiquei, tipo, impactado, cara. Foi uma experiência foda. Eu fiquei, caralho, mano, mais jogos de terror, assim, foi um dos motivos pelo qual, como eu disse, além do Resident Evil 3, foi o que me fez me apaixonar por jogos de terror. Coisa que hoje eu sinto muita falta, porque tem jogos de terror bons hoje em dia, tipo Outlast é um jogo bom. O 2 eu já não sou tão chegado, eu achei legal, mas fugiu muito do que era do 1. Então, como é lugar mais aberto, não dá aquela fobia de você estar preso no lugar. Não, o cara tá lá porque quer. O cara não vai fugir, o cara tá no lugar aberto, ele pode, sei lá, pula o barranco e se mata. Não tá no lugar apertado, no banheirinho, onde um cara vai degolar você. Então, os jogos de terror hoje em dia, pra mim, assim, caíram muito. E quando subiram o patamar que ia ser Silent Hills, que todo mundo ficou hypado com aquela porra daquela demo, era uma demo, era um teaser. Nem demo era, né? Era um teaser. E quando saiu aquilo lá, todo mundo, só aquele teaser ficou cagado de medo. E esperávamos muito daquilo. Mas... o cachorro tá latindo. Mas... tirando isso, depois que eles cancelaram, acabou pra mim. Essa é real, acabou. Eu fiquei bem frustrado mesmo com isso. Mas enfim, agora uma outra categoria... Acho que eu já até entendi porque você não perguntou pra mim. Porque você nem curte muito jogo de terror, assim, não, mas se você quiser falar... Ver os outros jogarem. Eu jogar jogo de terror sem chance, 0, 9, não rola. Eu acho que o único que você zerou que nem é terror, assim, foi o Resident 7, que eu lembre, e o Claire. Não, o Claire, cara, eu mal joguei ele porque eu tenho o cagaço da porra. Então, o Claire que é um jogo em 2D, o jogo é bobinho. Não é tudo isso, é pesado, mas não é tudo isso. Mas fala aí, qual que é o jogo que te marcou no terror por você estar vendo os outros jogarem? Cara, o Silent Hill, cara, não dá. Isso aqui é concordância aqui, mano. Que jogo incrível. Mano, acho que jogo de terror, assim, que realmente seja uma coisa que porque, como eu falei, eu não jogo. Mas eu faço questão de sentar do lado da pessoa e observar junto. Posso estar cagado de medo. Mas eu vou ver, eu quero observar, eu quero entender. É Silent Hill. Eu vou encostar ali e falar, mano, que nem eu tava até falando esses dias pro meu primo. Eu falei, ô Ju, bora jogar um Silent Hill aí, bota pra rodar. Quero ver você jogar. Aí ele falou, nossa, eu também tava com vontade, que isso aqui. A gente não tem onde jogar. Porque você não pode ter certeza que rolaria uma gameplayzinha muito interessante. Com várias horas de cagaço. Ainda faria questão de colocar o 4 só pra ele ver eles cagando mais. 4 ele é assim, como eu disse pra você, pra mim Silent Hill é até o 3. O 4 não que eu não gosto, eu acho legal, mas não me prendeu tanto quanto os outros, sem dúvida alguma. E olha que eu joguei com vontade de jogar. Tanto que quando saiu pro Play 2, foi um pouco tempo depois que eu fui jogar ele. Então eu tava numa hype. E eu joguei com vontade, mas não me prendeu tanto.
Agora, o que menos me prendeu do Silent Hills foi o Shattered Memories. Porque aquele ali, tipo... como é que eu posso falar? Perdeu um pouco da essência em relação a você virar, entre aspas, um Outlast. Porque você não pode pegar arma, você só corre. Você corre e corre, e se esconde, corre. E pra mim, Silent Hill não é isso. Eu gosto de pegar uma pistola e matar os demônios. Não, mas lá não tem isso. Você tem que ficar correndo dos bichos cagados. Acabou, é isso. Mas, enfim. Próxima categoria. Só mais um. Fale. Comentário rápido. Um que também é muito bom. Que, caramba, mano. Que franquia, né? É o Homecoming. Homecoming, ele é trash. É bom. Porque, mano, quando mexe com criança assim, dessas maneiras, mano, não tem como não travar o brilho. Não tem, é real, não tem. E o pior de tudo é que ele é um jogo que vai te prender por um bom tempo. Eu, quando joguei, eu me prendi muito no começo. No meio eu dei uma perdida, não vou mentir não. Não me fiquei tão assim, mas no final também Caraca! Eu olhava e falava, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Me interessou novamente, porque eu tava começando a perder aquela vontade de conhecer a história. E quando eu conheci... Jesus Cristo. Agora o Downpour eu achei... Muito fraquinho, muito fraco. Eu acho que só não perde do Shattered Memories, porque o Downpour é ruim. É muito ruim. Com aqueles monstros lutadores de jiu-jitsu. Pelo amor de Deus, que coisa horrorosa, mano. A menina sai no box com você, velho. Que porra é essa? E por falar em jiu-jitsu, esporte. E esporte? O que você tem pra nós de esporte? De esporte? Futebol brasileiro 96. Nossa, Olha, como você sabe, eu não sou fã de esporte, a não ser um NBA. Eu não preciso nem ficar falando sobre marcou NBA, porque, tipo, tem todo ano. Então, não tenho assim que falar, nossa, me travou. Mas tem um específico, não é NBA, mas é um jogo de esporte específico, que conquistou meu coração. E se perdeu no meio do tempo. Que é Tony Hawk. Tony Hawk era meu amigo. O jogo de esporte. Era a coisa gostosa de jogar com os amigos, sozinho. Que se foda. Você pegava, colocava o CDzinho ali, ligava o play, amigo, você ficava horas ali, foda-se, fazendo altas manobras e tal. Aí do nada se perdeu. Se perdeu bonito, ficou feio. E o melhor de tudo é que lançaram, né, o Tony Hawk. Pro Skater 5, né? Sim, todo mundo ficou... E quando saiu foi aquela bosta. E afundou de vez. A franquia Tony Hawk acabou ali. Não duvido que eles vão fazer um novo Tony Hawk pra poder, né, hypar de novo. Não duvido muito. Eu acho que aquela foi a tentativa deles de voltar com o nome Tony Hawk, mas infelizmente se perdeu. E aquele Skate 8 eu nunca gostei. Muita gente gosta, muita gente lambe aquele jogo. Eu não sou um cara... O Skate 8 não, Skate 3. É 3 ou 8? Skate numérico. É isso aí, porque eu não gostei. Eu joguei uma vez e não me agradou tanto não. Achei então somos dois, então, porque eu também dei uma palhinha nele. Ele é um que tenta aproximar o máximo possível da realidade. Mas, mano, se eu vou ficar perto da realidade, eu subo no skate e desço esses morros loucaços aí. Caralho, eu não quero saber nossa, realidade. Não, eu quero fazer manobra no hidrante de ponta cabeça, rodando que nem louco. É isso que eu quero fazer. Exatamente, que inclusive um Tony Hawk que eu tenho certeza absoluta. Claro, tirando os nostálgicos ali do Playo, que meu Deus do céu. Mas um que marcou muitas e muitas e muitas horas de gameplay nosso foi o American Wrestler. Aquele, meu meninão. Mano, só aquele California Umbrellas de entradinha já, mano. Tony Hawk, assim, ele tinha tudo pra dar certo. Hoje era pra ele ser um fodendo jogo. Tá ligado? Era pra ser um jogo que você jogasse e você sentisse amor ainda por ele. Só que hoje as pessoas falam Tony Hawk, quem não conhece, quem nunca jogou assim no Play 1, no Play 2, se frustra. Não querem saber. Porque ele se afundou. Quem jogou o último, nossa, nem... Fala, vou experimentar aquela bosta. Aí ficou, nunca mais quero jogar. E ainda mais que hoje em dia, muitas crianças, jovens, eles ligam mais pra gráfico do que pra jogo. Então eles não vão recorrer ao PlayStation 1 nem lascando. Não são todos, mas a grande maioria deles se importam muito com gráfico. Até porque a primeira coisa que você fala quando você vê um moleque que pega um jogo novo, lançamento,
Ah, o gráfico não é disso, o gráfico é aquilo. Nem começa falando de jogabilidade, ninguém começa falando nada. É gráfico. O ponto deles é gráfico. Que se for se o jogo é bom ou não. Se o gráfico for uma bosta, acabou ali. Então... Tipo, é até normal a gente, né, pegar jogos atuais. A gente quer ver até onde a geração tá suportando. A gente quer o desempenho mais... Sim, a gente quer ver até onde o videogame vai. Nem que ele comece a pegar fogo em cima da geladeira. Eita! Porém, cara, nós que já temos certa idade, já temos aquele sentimento nostálgico, cagando pra gráfico, velho. A gente quer saber se o jogo é bom. Eu não digo. O jogo é bom, o jogo tá prestando. Tem um enredo decente, tem uma jogabilidade decente, o resto é lucro. Exatamente. Pra mim, eu acho que o gráfico, assim, é importante, obviamente, também. Mas a gente não pode deixar ele sempre em primeiro lugar. A gente tem que lembrar que antes do gráfico tem outras coisas que devem ser analisadas e devem estar no topo. É como uma pirâmide. Se você colocar o gráfico como base pra isso tudo, não vai fluir a pirâmide. Então eu acho que pro jogo funcionar perfeito tem que ter enredo. Pelo menos se for um jogo de single player, essas coisas e tudo mais, tem que ter enredo. Não é single player, então é jogabilidade. Não adianta o jogo ter um fodendo gráfico e a jogabilidade ser uma bosta. Porque, tipo, é random, tá ligado? Mas, e agora? Tem mais alguma outra categoria que você gostaria de mencionar? Cara, uma categoria em específico, não. Sim, tipo, vamos fazer uns variados aí. Eu quero dar um palpite aqui, que não precisa jogar na categoria, mas eu quero dar aquele mérito, que é um jogo que eu fiquei preso horas e horas e horas, que é Guitar Hero. Puta que pariu! Mas... entra na categoria música. Jogos, tipo... maravilha, porque... musicais. O Guitar Hero pra mim foi a evolução do momento, na época do Play 2. Eu lembro que eu jogava Guitar Hero na casa dos outros, porque eu não tinha um Play 2. Aí quando eu comprei o Play 2 eu só vivia de Guitar Hero basicamente. E, meu amigo, mas que jogo é aquele? Quer dizer, era aquele, né? Porque os últimos Guitar Hero foi meio decepcionante, né? Virou Rock Band e do nada se perdeu no mundo. Então, mas, meu Deus, você sabe como eu era com Guitar Hero. Eu não tenho nem que ficar simplesmente falando que era um jogo incrível. E você tinha que ter muita habilidade, você tinha que ter habilidade. Você tinha que saber o que tava fazendo ali. E isso rendia treino. Você não ia jogar do Expert de um dia pra noite. Você tinha que treinar, ir devagarzinho, pra acostumar com os botões. Isso pra mim era sensacional. Sim, eu me lembro que pra eu começar jogando no Expert, nossa, eu levei tempo, hein? Como eu levei? Eu antes ficava no maior cagaço pra jogar no Expert. Você já tava jogando no Expert e eu ainda tava no Hard. E, mano, ficava aquela coisa tipo, meu Deus, o Expert, olha quantas notas, era rápido demais. Mas também no dia que eu peguei, era por sucesso. Mas até então, beleza, jogo no Expert, né? Não mais, provavelmente, que são muitos anos sem jogar. Mas uma música em específico que acho que nunca na minha vida eu vou conseguir tirar é a Fire in the Flames. Não, isso aí é só pra louco. É só pra... Nicolas. O meu amigo, um antigo amigo meu chamado Nicolas, ele jogava muito Guitar Hero. Ele vivia, ele sugava Guitar Hero. Acho que ele não jogava Guitar Hero, o Guitar Hero jogava ele. Era mais ou menos isso, porque o menino era o dia inteiro. Ele tomava Guitar Hero no café da manhã. No almoço e na janta. E o melhor de tudo é que assim, o Guitar Hero eu lembro como se fosse hoje, que eu comecei a jogar e eu achando que era igual aos jogos comuns, já chega no médio, entendeu? Eu nunca gostei de jogar no easy, eu sempre gostei do médio pra frente. Jogar pro easy pra mim é tipo perder toda a experiência do jogo. Mas fala isso pro Guitar Hero. Você não começa jogando no médio. Se você começou a jogar Guitar Hero no médio, parabéns pra você, porque não foi o meu caso. E eu acho legal por quê? Porque ele faz você querer ir subindo de dificuldade. Vamos dizer assim que na teoria ele tem um sistema de progressão. Sim. É igual, por exemplo, você não vai pegar do médio pro very hard. Não, você vai pegar primeiro o easy, aí vai no médio, aí vai treinar um pouco no médio, aí depois vai pro hard, devagar, talvez volte pro médio, aí depois vai pro hard de novo, e depois de um tempo vai pro very hard. Que é bem... eu achei bem interessante, porque te prende ali. E não importa quantas vezes você toca aquela música, que você vai querer continuar tocando. Eu lembro que eu joguei tantas músicas repetidas num momento só. Eu ficava repetindo a música frequentemente pra poder aprender, porque tinha um solo incrível.
Meu, não. Né? Disso eu me lembro perfeitamente que você ficava horas e horas e horas treinando justamente aquele refrão, aquele solo infernal. Sim. E ficava, isso, tipo, você já tava no 360 com aqueles gatilhos que era uma porcaria pra esse bosta. tipo de jogo. Né, porque no Play 2 era gostosinho e Oh. tal. Era um controle que dava pra se adaptar pra esse tipo de jogo. Agora no 360 é controle pra jogo de tiro, cacete. No Guitar Hero ali não flui bem não, velho. Beleza, você jogava, treinava igual um condenado como se não houvesse um dia de amanhã. Sim. E, né, era pro sucesso. Não, e o melhor de tudo é que eu lembro que eu ia pra área de treino, coisa que eu mal faço em qualquer tipo de jogo. Eu não vou treinar. Mas ali eu ia pro treino pra selecionar só o solo e treinar exatamente aquele solo o tempo todo. Então eu ficava repetindo aquele, ia. E quando eu fui ver, eu tava tocando aquele solo umas 50 vezes seguidas. E depois eu ia pra música, a música inteira, e aí que vinha a parte de tipo, meu Deus, cadê o solo? Eu quero que chegue logo o solo. Só pra ver se realmente eu peguei. E quando eu pegava, se eu errava uma nota, eu queria voltar tudo, porque eu queria tirar aquele solo exatamente 100%. Eu não queria perder uma pura de uma nota num solo. Eu adorava a sequência de notas, eu achava incrível. Não aquela coisa de ficar apertando 3 botões ao mesmo tempo várias vezes. Eu nunca gostei disso. Não, eu Mas agora a sempre sequência gostei de só. fazer música em escala. Então, a sequência de escalas, a nota, nossa, que gostosinho. Nossa, saudades. Já quero jogar. Eu fiquei com vontade de jogar Guitar Hero. Cara, um jogo que eu me lembro que eu joguei muito, você jogou muito, que foi até onde você criou a icônica A Dança do Jacaré. Nossa, Croc. Mano, aquele era um jogo simples, bobinho, né, infantilzinho, mas era um jogo muito divertido. Era bem divertido mesmo. Era um jogo que te motivava a querer passar as telas e, apesar de não ter, nossa, lá não é um Banjo-Kazooie. Não é um Banjo-Kazooie. É um Banjo-Kazooie, não é um no Kong. Mas é um jogo divertido pra cacete. E eu lembro que quando a gente jogou, a gente já tava meio velhinho pra aquele tipo de jogo. Mas ficava lá. E ficava. Nem tanto, Não, cara. eu acho que, cara, aquele jogo é um jogo pra mim é infantil. É um jogo kid, é pra quem começou a jogar joguinhos agora, tá treinando. Porque ele é muito bobo. Ele não é fácil, mas ele é muito bobo. E aquele lá, porque, meu, naquela época a gente já tava jogando Duke Nukem. Então, assim, eu vejo que a gente tava com uma certa idade pra ficar jogando ele. Não que a gente não possa jogar agora. Foda-se, eu jogo o que eu quiser. Mas era um jogo bobo, porém divertido e difícil. Era bem desafiador, eu achava bem interessante. Eu cansei com as taças. Achava incrível. Sim, tipo, cara, pior que agora que eu falei de Croc, deu uma vontade de jogar Croc, velho. Não, Croc é um joguinho que, olha... que gostoso, que gostoso. Que gostoso. Sim, agora vamos por uma categoria que eu já tenho o nome perfeito na ponta da língua. Jogos de estratégia em tempo real. Puta. Command & Conquer. Meu Deus do céu. Meu Deus. Command & Conquer era um jogo que... Quantas horas eu já perdi jogando? Quer dizer, perdi não, ganhei jogando Command & Conquer, porque... Você lembra que eu não tinha meus consoles. Quando eu tive meu Play 1, que era do meu irmão que ele me deu e tudo mais, eu era muito restrito em jogar. Eu tinha horário pra jogar. No PC não, no PC eu jogava e ali que eu pegava os joguinhos. É claro, legais. né? Você tinha um PC bloqueado no cantinho que ninguém via. Não, ali, nossa, era maravilhoso. Mas Command & Conquer pra mim foi bom por quê? Porque era um jogo que rodava no meu PC. Coisa que não era muito fácil. Jogos pra rodar no meu PC eram muito difíceis. Eu lembro que o CS rodava meio lagar, travando, não era na internet. Porque CS 1.6, que, mano... Nossa, era ruim pra jogar. O recomendado pra ele rodar é 512 MB de RAM. Agora imagina como era o meu PC mesmo. Até porque ele vivia... O que funcionava bem nele era emulador de Game Boy. Ué, funcionava bem, porque quando você usava o negocinho lá de acelerar o jogo, o bagulho ia gargalando no último. E jogos de emuladores de Play 1 só rodava bem se você tivesse o CD, que aí era um injetável, como se ele rodasse com um console desse. Se você baixasse o jogo, não ia rolar. Tem chance. Não, mas... o que eu posso falar? Command & Conquer era um jogo bom, era muito bom. Hoje eu não sei se eu conseguiria jogar, eu não vou mentir, eu acho que eu me desacostumei com esse tipo de jogo. Coisa que antes eu jogava tranquilamente. Mas... eu não sei se eu conseguiria jogar Command & Conquer de novo. É igual um Age of Empire. Não sei se eu conseguiria voltar a jogar um Age of Empire da vida. Um Age of Mythology. Não sei.
Então, o Age of Empires, o Age of Mythology já são jogos que o gameplay dele, por mais que seja semelhante, é diferente. Sim, sim. E até esses tempos, eu tava com ele no PC e tal, eu não consegui me readaptar pro Age of Empires nem pro Age of Mythology. Agora, no Command & Conquer, foi puro sucesso, porque já foi um que eu joguei e muito, desde a época do primeiro Command & Conquer, que, mano, era aquela bosta que foi lançada até pra Play 1, entendeu? Aí, tipo, eu tenho inúmeras horas do Red Alert 2, entendeu? Que, meu Deus do céu, joguei a expansão dele, joguei o 3, joguei o General Zero War. Agora, tipo, dando uma diferenciadinha mais ali no Command & Conquer, Command & Conquer só mudou o estilo, que foi o Renegade. Aquele, beleza, é um shooter, mas tá no Command & Conquer, então é puro sucesso, só vai. Eu joguei muito também, que eu me lembro que até o meu tio, ele tinha uma coletânea com, acho que do primeiro Command & Conquer até o Zero Hora, né, que foi a expansão do Generals. Eu joguei tudo aquilo ali. Acho que o único mesmo assim que eu olhei, eu joguei um pouquinho e falei, mano, que bosta, foi o Tiberium Sun. Aquele ali, mano, ele saiu depois do Red Alert 2, foi fraco. Foi sem graça, eu falei, mano, o que fizeram com o meu jogo? Aí eu abri mão, mas e aí continuei prosseguindo. Até então, o último que eu joguei, vamos dizer assim, o mais atual, foi o 3. Não tive contato com o 4, não sei como que é o 4, nunca vi gameplay, entendeu? Tipo, pelo que eu fiquei sabendo, que ele virou um jogo, tipo, realmente online, não tinha campanha nem nada, eu já olhei assim, ó... Nhé. Então, caiu no limbo pra mim. Agora, pra fechar, eu quero fazer uma pergunta. Pra fechar o podcast, vamos concluir com chave de ouro aqui. Jogo que te marcou da nova geração. Qual foi? Cara, um jogo dessa geração que realmente pegou na minha alma. Se for parar assim pra analisar história, que realmente eu olhei, que realmente eu chorei, cara. Eu chorei vendo, foi o Nier Automata. Mano, pior que dá vontade de falar, mas eu não vou falar. Não, sem spoilers. Mas eu chorei, cara, de verdade. Eu simplesmente, eu terminei de ver a cutscene, eu larguei meu controle e fiquei mais ou menos 1 hora me perguntando o que eu tô fazendo na minha vida. Eu realmente chorei que nem uma menininha. Porque, cara, foi demais. O meu psicológico não suportou aquilo. Agora, tipo, um jogo que minha mente explodiu foi o Uncharted 4. Aquele lá, tipo, detonou a minha mente. Não, era um só. Mas, cara, é porque tem muita coisa que me marcou nessa nova geração. Não, mas é o que te marcou mesmo. Não assim, por categoria. Não, eu quero saber qual que te marcou, que você fala. Fechei o olho, pensei. Cara, então foi o Nier Automata. Esse foi o que realmente mexeu totalmente com o meu psicológico. Tipo, como eu falei, o Uncharted, tá, isso aquilo. Mas o que realmente, cara, tocou no fundo da minha alma, que, mano, ao ponto de eu chorar, foi o Nier. Ponto. Bom, a minha menção honrosa, parabéns, eu fico, nossa senhora! Toda vez que eu penso, eu já penso que eu vou chorar. Não vou chorar, mas eu fico muito emocionado e quero jogar novamente, que é The Last of Us. Não dá, desculpa. Mas é da geração passada, mas eu joguei o remake, eu não joguei o The Last of Us 3, do Play 3, eu joguei o remake. Então pra mim, eu fechei o olho jogando nessa geração, e toda vez que eu paro pra pensar em PlayStation, a única coisa que vem é The Last of Us. Foi o jogo pra mim. Ele tem tudo. Nossa, não faltou nada pra mim. Tudo que eu joguei ali foi perfeito. A história, primeiramente, meu Deus, só aquele começo, amigão. Mano, só aquele começo já é de você pensar que... Vamos ver se você é homem em jogar aquela porra, ou mulher também, em jogar aquela porra e ver o começo daquele jogo e não sentir absolutamente nada. É impossível. Eu te desafio. Duvido, todo mundo que assiste aquilo ali fica tipo, mano, o que tá acontecendo? Olha só, olha isso. Pra quê? Qual a necessidade de fazer isso com o meu coração? Não dá.
Então, The Last of Us, além de ter uma história fodida, incrível, a jogabilidade pra mim é maravilhosa, a dificuldade que você tem no começo, no meio, no fim, ela é incrível, porque você não vai pegar uma arma e sair matando todo mundo a rodo, você tem que saber usar os seus recursos. Você tem que saber, cara, eu tenho 3 munições de 12, eu tenho, sei lá, 10 de pistola, então vamos calibrar, vamos segurar. Você tem que saber administrar bem as suas coisas. Você não pode sair por aí, não. Uma porque a munição é limitada. Sim, ela escassa demais. Entendeu? Os inimigos, tem inimigo que é hit kill. E ainda, o melhor de tudo é que assim, você já começa com as armas e você vai ter que upar elas com o tempo. Upando com o tempo, então você vai começar lá com uma arma que é fraca pra caramba. E se você não souber explorar pra poder pegar recursos pra equipar, só sair rushando que nem um louco, você vai se fuder. Você vai ter dificuldade. Agora, no caso... Nossa, eu lembro quando eu joguei a primeira vez. Nossa senhora! Toda vez que eu lembro da primeira vez jogando aquela porra, eu não parei de jogar. Eu fiquei jogando, e joguei, e joguei, e joguei, e fiquei... A Maria da semana, que gostoso! Foi muito bom, cara, foi muito bom, foi... Nossa, cara, é maravilhoso, é maravilhoso. Então, acho que The Last of Us realmente deu aquela pegadinha. Nossa, entendeu? Maravilhosa. Mas, cara, como eu falei, é porque eu sou meio suspeito, né? Você sabe o quanto que eu tava hypado pra jogar União Automata. Eu sei que muitas opiniões vão falar que não é um puta jogo. Não, mas aí aqui é opinião pessoal. Entendeu? Não é um puta jogo, assim, pra maioria das pessoas. Né? É uma categoria que eu gosto muito, que é Hack and Slash. Entendeu? Eu gosto muito dessa categoria de jogo. E, cara... Sem palavras. Nossa, pior que... Mano, não vou mentir não, eu já tô ficando meio abalado. Eu fico muito feliz em saber que essa geração trouxe muita coisa boa, de verdade. E assim, pra mim eu falo The Last of Us por quê? Porque The Last of Us é um jogo de sobrevivência, eu gosto muito de jogo de sobrevivência. E não é... zumbi. É infectados. E tem várias formas. Então você não vai sair metralhando todo mundo e acabou. Você tem que saber lidar com cada um. Você tem que saber o momento pra atacar, você tem que ter toda aquela cautela, porque você sabe, como você mesmo disse, dependendo do inimigo, hit kill. Então se você for matar todo mundo lá, primeiro você vai perder munição à toa, segundo que você vai morrer à toa. Então, tem que... Calma, tem que apreciar o jogo, essa é a real. Pra você zerar, você tem que apreciar. Sim, porque senão o máximo que você consegue ganhar ali é um cheirinho no cangote. Você vai, um cheirinho gostoso ainda. E ainda mais que, aquela parte com a Ellie. Meu Deus do céu. Ai, cara, é muito bom. É muito bom porque você pensa assim, nossa, você vê que ela quer provar que ela é capaz de ajudar o Joel, ela é capaz de se cuidar, ela é capaz de se defender. Então... Você sempre fica naquela quando tá jogando a primeira vez. Não, mas ela vai fazer merda. Não, ela tá falando isso só pra chamar a atenção dele, pra provar que, nossa, eu não sou só uma mochila vazia. Aí, de repente, acontece lá aquilo lá com ele e ela vai ter que se virar sozinha. Mano, isso é louco, cara. Nossa, só de lembrar aquela cena no restaurante pegando fogo. Meu Deus do céu. Enfim, The Last of Us pra mim é um jogo premiado, apaixonante. Eu poderia citar God of War, eu poderia citar God of War de novo, porque God of War foi um puta jogo foda do caralho. Mas eu deixo a menção rosa pra The Last of Us, porque... E sem falar que é um jogo que eu tava muito hypado de jogar antes mesmo de eu pensar em ter o PlayStation 4. Ele ia sair pro PlayStation 3. Então, tipo, eu não tinha um PlayStation 3. Vamos começar pelo básico. Tipo, ainda não tem. Eu ainda não tenho um PlayStation 3. E o melhor é que todo aquele hype que eu tinha, eu guardei pra mim. Eu não fiquei vendo gameplay, eu não fiquei procurando nada sobre. Eu deixei, digamos, no breu, guardadinho. E quando eu pude jogar, quando eu tive a oportunidade de jogar, a minha experiência foi maravilhosa, porque era tudo novo pra mim. Eu não sabia nada, não tive spoiler nenhum. Então foi incrível. Então é isso. É isso? É isso, meu grande. É isso então, eu espero que todos tenham gostado desse podcast maravilhoso de muitos minutos. E vamos lá, a gente vai marcar o próximo podcast, ele vai ser diário, óbvio, mas a gente vai deixar fluindo bonitinho, não se preocupem. Se achou algum erro, parabéns. Se não achou, maravilha, você deve estar surdo.
Espero que todos tenham gostado. Aguarde o próximo podcast. Muito obrigado e tchau. Até, galerinha!